chamando de burro, qual é o conhecimento? Mas qual é o conhecimento que aquela pessoa tem? Não, essa é uma guerra. Tem muita gente que tem conhecimento no futebol. Tem muita gente. Ou você vai dizer que o torcedor não entende nada, Calil. A maioria não. A maioria. Entende sim. O torcedor, ele entende. É simples o torcedor. O torcedor pode até não entender, mas ele sabe se o time dele tá jogando bem ou mal. Não, essa é uma guerra, com todo respeito, essa é uma guerra. O que não pode é ter agressão, invadir, bater, atacar pedra no ônibus. Isso aí é lógico. Todos nós quer dizer aqui que pra você só existe agressão física. A agressão moral não existe. A moral contra a agressão. Claro, evidente. Atacar pedra num busão. A agressão moral existe. Mas também. isso no futebol sempre existiu. Então o cara falou, então não pode ser nem jogador de futebol. Meus amigos, mais uma treta aí na mídia esportiva, né? Dessa vez o André Galvão acabou lhe contestando o José Calil ali, né? Sobre a questão do torcedor xingar ou não xingar os técnicos aí, né, galera? Então convido você que gosta desse tipo de treta na mídia esportiva a estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like pra fortalecer o nosso canal de tretas no rádio, tá, galera? Então bora ver a treta aqui na rádio Transamérica São Paulo. Com a torcida. Eu fiz um comentário ontem defendendo o Renato. Porque o que os torcedores do Fluminense fizeram com o Renato na terça-feira à noite não se faz. Torcedor não pode tudo. Torcedor que paga ingresso, ele paga para aplaudir, vaiar e para assistir o jogo. Torcedor não pode mandar o cara plantar chuchu toda hora, falar que o cara é burro. Como não assim? Pode. Ué, não pode. Porque Mas é uma falta assim? de respeito. Torcedor não pode chamar o treinador de burro não mais? Não pode. Quem é um cara que nunca chutou uma bola na vida pra xingar um cara como Abel Ferreira de burro? Mas aí tem a parte passional da história, então, né, Calil? mas deixa só eu terminar. Então, o Renato deu a resposta. O Renato foi embora. Porque ele é um cara rico, ele não precisa mais disso, ele foi embora. Agora os caras vão ter que aguentar o Zubeldia. O cara tinha Renato Portaluppi de treinador, campeão pelo Grêmio, campeão pelo Fluminense, campeão como jogador. Agora eles vão ter o Zubeldia. Talvez o Zubeldia aceite xingamento. O Renato não quis aceitar. E o Abel falou aí que os xingamentos que ele recebeu sangram no coração dele até hoje. Eu quero dar também, como eu dei minha solidariedade ao Renato, dar minha solidariedade ao Abel, porque eu mantenho a minha palavra, torcedor. Depois de eu ter visto o Fábio Carille recebendo uma medalha de campeão brasileiro, porque quando o técnico perde, é xingado. Quando ganha, recebendo uma medalha de campeão brasileiro e sendo xingado naquele momento em que o cordão da medalha passava pelo pescoço dele, porque ele tem pescoço. Porra, aí mas isso aí foi necessário, aí ele te atingiu. Depois que eu vi isso, Essa provocação ao Melo foi barata. Depois que eu vi isso, eu não me conformo com a falta de educação nos estádios brasileiros. E eu não concordo que o torcedor pode aplaudir, vaiar, às vezes pedir um jogador que está na reserva, gritar o nome, tá tudo certo. Agora, xingar caras como Abel, Renato, vai plantar chuchu, burro, eu acho que o torcedor não tem esse direito. Essa é a minha opinião. Ô, louco, pelo amor de Deus. Aí nós vamos mudar uma cultura de 100 e tantos anos de futebol brasileiro, que o torcedor não pode mais chamar o técnico de burro. Todo treinador brasileiro na história foi chamado de burro. Mestre Tele Santana foi chamado de burro. Luiz Felipe Scolari, todos os técnicos campeões do mundo, Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreira, Zagallo, né? Todos os técnicos campeões do mundo um dia foram chamados de burro, e Vanderlei Luxemburgo, e agora não pode mais chamar de burro? Que isso aí, essa questão é cultural. Mas quem está chamando de burro, qual é o conhecimento? Mas qual é o conhecimento que aquela pessoa tem? Não, essa é uma guerra. Tem muita gente que tem conhecimento no futebol. Tem muita gente. Ou você vai dizer que o torcedor não entende nada, Calil. A maioria não. A maioria. Entende sim. O torcedor, ele entende. É simples o torcedor. O torcedor pode até não entender, mas ele sabe se o time dele tá jogando bem ou mal. Não, essa é uma guerra,
acho, com todo respeito, essa é uma O que guerra não perdida. pode é ter agressão, invadir, Isso, bater, atacar pedra no isso, ônibus. isso. Isso aí, É lógico. todos Quer nós dizer aqui que pra somos... você só existe agressão física. Agressão moral não existe. A moral existe no futebol, tá inserido dentro, é cultural. Se alguém manda é o outro cultural. Até esses tomar dias- naquele lugar... Até esses mas dias. não é literalmente, né, Calil? É uma coisa mais... Essa eu guerra... não essa concordo. expressão Com das todo vezes. respeito, completamente... Com todo respeito, Discordo. essa guerra do Calil, ela tá perdida, não tem Pode como. tá, mas é não minha vai opinião, mudar o comportamento e eu de um acho que o torcedor Renato, que tá Renato, enraizado se no mais torcedor treinadores fizerem o que o Renato fez, quem sabe eduque as pessoas. Não, ninguém Porque- vai fazer isso, porque hoje técnico do Brasil é a melhor profissão do mundo. O Roger saiu, foi demitido, vai pegar 6 milhões. Os caras não vão abrir mão. Hoje o Roger tá desempregado, vai pegar 6 milhões, como o Mano Menezes pegou 10 milhões. Mas o Renato não vai teve pegar que- nada, porque ele saiu da o vontade Caixinha dele. tá pegando 14 milhões do Santos. Sim. Os caras vão querer, eles não importa se vão ser xingados. Os caras estão enchendo as burras de grana. Não, isso é- Entendeu? Isso é cultural. Eu sou contra a agressão. Claro, evidente. Atacar pedra num busão. Agressão moral existe. Ah, mas também. isso no futebol sempre existiu. Então o cara falou. Então não pode ser nem jogador de futebol. Porque os caras ofendem jogador. Agora, o fato, Também. veja bem. Isso está inserido na cultura do futebol. Isso não vai mudar nunca. Nunca. A gente sempre não pregou, sem violência. Se você quiser, vai se manifestar lá na arquibancada. Claro, agora o torcedor... A gente- Porra, o torcedor paga um ingresso caro pra caramba, paga todo mês sócio torcedor, todo mês, que hoje em dia o palmeirense, por exemplo, para ter acesso ao Allianz Parque num jogo decisivo desse, é só pagando sócio torcedor. Se ele não pagar sócio torcedor, não tem nenhuma chance de ir num jogo desse. Então você o acha cara que paga pagou, todo pode mês sócio fazer torcedor, o cara consome tudo do clube, né? E ele não tem direito a chamar um jogador, Não, um treinador. na minha eu só acho opinião, o seguinte, eu só na acho que minha tem muita opinião, gente que não. vai na onda, No tá? campo? O cara vai na onda e tem Não, cara aí que xinga agora, porque o outro tá xingando. agora eu vou Isso eu defender concordo, alguns treinadores. Às vezes os xingamentos, porque estoura tudo no treinador Claro, aqui no evidente, Brasil. Às evidente. vezes ele não é merecedor de ser xingado de burro. Não, claro. Às vezes o cara que deveria ser xingado de burro é o cara que assina o papel, que contrata, que monta um mau presidente. elenco. Esses aí, geralmente contrata esses caras que vão aguentar o rojão para ser escudo. Então esses geralmente Agora- não são lembrados lá na Sim, arquibancada. mas veja- Às vezes o xingamento é direcionado para a pessoa errada. Mas veja que interessante. A gente conhece o velho ditado de que quem bate não sente, quem apanha sente. Então o Renato externou, aliás eu estendo isso às redes sociais também, onde todo mundo fica, o cara abre lá, seu filho disso, seu filho daquilo. Estamos sendo massacrados aqui Entendeu? no WhatsApp, Então- por exemplo. Xingamento de tudo que é jeito. Então, aqui. então eu quero faz dizer parte. que bate, quem bate não sente, quem apanha sente. Então o Renato mostrou a indignação dele e o Abel tá mostrando. O Abel falou, sangrou meu coração. Então atingiu o Abel. O Abel se sentiu atingido. Então nós temos que respeitar o sentimento de quem está sendo atingido, sendo xingado de burro por alguém que nunca chutou uma bola na vida. Não, veja bem, Nunca como- chutou uma bola na vida. Não tem nenhum conhecimento do que se passa num vestiário, do que se passa na relação técnico-jogador. Entende? Como em tudo na vida, né? Como em tudo na vida, eu não gosto de radicalismos, né? Eu não gosto dessa coisa de não pode, não tem direito, né? Como o Calil coloca. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque você precisa ter os dois lados da moeda, né? Você precisa ter também um certo jogo de cintura, né, em determinados momentos, em determinadas situações. Por exemplo, o que fizeram com o Renato foi errado, nós criticamos aqui. Ontem, né, para ninguém chamar a gente de louco, nós criticamos aqui. Ontem, durante o Papo de Craque primeira edição, nós não concordamos com as críticas ao Renato, mas no caso muito acima do que o clube imaginava ali no início do ano, né? Da mesma forma, eu não concordei com a saída do Renato. Eu não achei que o Renato... Porque o clube não ia mandar ele embora. Ele poderia seguir a vida dele normal, poderia continuar trabalhando normal e dar a volta por cima. Eu não concordei com a saída do Renato.
né? O torcedor se manifestou num determinado momento, concordo que foi equivocado o comportamento do torcedor, mas o Renato poderia dar a volta por cima. Existem casos e casos. Essa mágoa que o Abel Ferreira diz que ele tem da torcida do Palmeiras foi depois de perder um clássico, o segundo confronto eliminatório para o Corinthians no ano. Tinha passado o primeiro e tinha perdido o segundo confronto eliminatório para o Corinthians no ano. Nós cansamos de falar aqui, né, da importância que tinha o derby para o torcedor palmeirense. Então ele precisou viver na pele isso. Ele precisou viver na pele, ele precisou passar por isso. E ele foi forte o bastante para continuar o seu trabalho e dar a volta por cima. E assim, o fato dele ter mudado o time no jogo seguinte da eliminação contra o Corinthians, será que todas as críticas estavam equivocadas? Eu acho que a questão da xingar o crítica Abel válida. naquele A momento? questão que o Calil pontua é o xingamento, é a ofensa, né? Isso pode ser No interpretado caso do como realmente Renato, uma Lelê, ofensa no moral. caso do Renato, não foi nem tanto a torcida. Foi a mídia segmentada. Foi mesmo. Que batia de frente com ele mas é isso, e velho. querendo demonstrar mais conhecimento que o treinador. Ele encheu o saco. Não foi dele ter sido xingado pela torcida de Também não tem o direito de xingar. Porque existem. Não, aí não tem o direito existem mesmo. alguns jornalistas. Aí é diferente, aí eu Existem concordo com o alguns Calil. jornalistas. O cara com o microfone na mão não Não, pode fazer existem isso alguns mesmo. Isso aí eu jornalistas concordo. que trabalhavam até outro dia em grandes veículos de comunicação e não tem mais espaço e resolveram abrir os seus canais aí no YouTube, TikTok. E esses caras estão chamando o jogador de merda, técnico de bosta. Eu acho que eles não têm esse direito, porque você tem que respeitar as pessoas. E quando eles tinham o microfone na mão, na Globo, na Fox, na ESPN, eles não falavam essas palavras, porque lá eles não podiam falar. E isso contamina o torcedor que vai para a arquibancada. Então eu acho que a palavra do Abel fala por si só. O Abel está magoado, não vai impedir dele renovar o contrato com o Palmeiras, mas ele está magoado e o Renato está tão magoado que foi embora. Então eu entendo que mandar o cara tomar naquele lugar, xingar de burro, eu não concordo. Eu acho que o torcedor tinha que ter mais respeito. A gente vai pro intervalo. Todo o conflito aí entre Ricardo Melo, Tchuk-Tchuk, José Calil ali e André Galvão ali com toda confusão ali, né? O Renato Gaúcho sentiu o golpe dos torcedores aí, dos influencers do Fluminense, né? E o Calil tá ali defendendo, né, o Renato, né? E todo mundo ali que apoia contra as redes sociais aí, falando muita coisa aí sobre os treinadores, né? O Galvão e o Melo não concordam, né? O torcedor tem que falar mesmo, desde que não tenha agressão. E é isso aí, né, galera? Mais uma treta aí. E treta grande aí na Transamérica, né? Sempre o Calil ali por trás, né? Ele sempre tem os pensamentos que os integrantes sempre vão ali divergir dele, mas é isso aí, né? Então, mais tretas na mídia. Eu vou estar trazendo aqui pra você. Deixa sua opinião aqui com quem que você tá, com o José Calil, com o André Galvão ou Melo, tá? Então deixa sua opinião aí e mais tretas eu trago aqui pra vocês, beleza? Fique com Deus, até a próxima treta.